Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este programa. Aqui quem está falando é a Karen, eu sou membro da Igreja Luterana e eu quero saudar você que está tanto nos ouvindo pelo programa Respostas para a Vida, que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Educadora, como também você que está nos assistindo aí pelo canal no YouTube. Enquanto você escuta um louvor de boas-vindas para você, também se aquietar e começar a refletir sobre a mensagem que eu vou estar trazendo para você. Antes disso, eu queria convidar você para curtir o nosso canal no YouTube, compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou, antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. Amor é mútuo e preencho nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo.
Hoje eu trouxe um tema que eu acho que ele vai, não vamos dizer que vai doer um pouquinho, mas eu acho que você vai refletir bastante sobre esse tema que eu vou trazer aqui. É um assunto que muitas vezes deixa a gente assim com um pouquinho de dúvidas do que a gente está acreditando ou do que a gente está fazendo, né? E eu acho que vai pegar para você, como pegou para mim também essa reflexão em relação ao texto e também a uma pergunta que eu vou fazer para você antes de eu ler o texto que eu separei para a gente hoje. E nesse texto, eu quero que você reflita sobre a pergunta: a semeadura, ela é real? Fica aí um pouquinho de dúvidas para você, para refletir sobre essa pergunta. E enquanto você pensa sobre a semeadura, se ela é real, eu vou ler para vocês o texto que ele se encontra em Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Daniel, capítulo 6, versículo 5 em diante. Eu passo a ler. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costuma fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre.
a história de Daniel, ela é muito conhecida, né? Foi um texto longo aqui, mas como é uma história muito conhecida, e eu confesso para vocês que eu não lembrava desses detalhes que eu acabei de ler para você. Eu lembro que quando eu era criança, eu participava da escola dominical na igreja, e eu pintei um desenho de Daniel que ele está dormindo na cova dos leões, bem do ladinho do leão, assim, olha, tranquilo. E a gente sabe como que termina a história, né? Aí você deve estar me perguntando, mas o que será que tem a ver a história de Daniel com a pergunta da semeadura, se ela é real? Eu não sei você, se você já foi em alguma parte de agricultura ou se você já plantou alguma semente. Quando a gente planta uma semente, a gente espera que a gente colhe o que a gente está plantando, certo? Se eu for plantar um tomate, eu penso que eu vou colher um tomate. E muitas das vezes a gente planta coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nem sempre a gente colhe aquilo que a gente plantou. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu venho orando bastante por isso, eu sou uma pessoa que sou fiel, sou honesta, eu planto essa semente para o meu próximo, eu planto essa semente de honestidade, de amor, de compaixão para o próximo, para a humanidade, e muitas vezes eu não tenho um retorno ou as coisas não acontecem. Aí a gente fala assim, nossa, parece que a colheita não deu certo, ou a gente acha que colhe as coisas erradas. E eu vou contar uma história para vocês, particular da minha vida, que quando eu li esse texto e eu fui refletindo sobre essa reflexão, me veio na minha cabeça essa história. E ela é a história do meu casamento à compra de um apartamento, que é aquela coisa, né? Quem casa, quer casa. E eu lembro que eu e o William, quando a gente estava resolvendo se a gente casava ou não, sabe? Aquelas duas pessoas novas, bem novinhas, e fica pensando, será que o dinheiro vai dar para a gente construir um lar e construir uma família? Então foi assim. A gente foi sonhando, a gente foi semeando durante o namoro, pensando no que a gente gostaria de ter lá na frente. E surgiu a oportunidade da gente morar em um apartamento que era de uma pessoa da minha família, né? E ela dispôs com toda boa vontade, olha, se você quiser, tá aqui. E foi dando tudo certo num primeiro momento. Nós decoramos de acordo com o nosso gosto, e a gente achando que estava indo super bem. Só que naquele período, a gente não conseguia comprar o apartamento, porque ele tinha alguma documentação para ser legalizada e não conseguia fazer a venda deste imóvel. E nós ficamos esperando isso. E daí eu lembro que nós moramos por 2 anos neste apartamento. E nesse período de 2 anos, eu não sei o que aconteceu na parte dos imóveis. Os imóveis, eles duplicaram, os valores foram lá em cima. E desvalorizando o dinheiro que a gente tinha para comprar o apartamento quando desse certo. E eu lembro que daí a minha tia falou assim, Karen, olha, agora a gente vai pôr, deu certo, como que a gente vai fazer? Porque quando a gente resolveu, foi onde deu o estirão de valores. E o valor que a gente tinha pela valorização do imóvel já não dava mais para a gente comprar. E se a gente comprasse, a minha tia também não conseguiria comprar algo para ela.
E daí ela precisou colocar à venda este imóvel e nós tivemos que desocupar. Confesso que num primeiro momento a gente ficou um pouquinho triste porque estava tudo montado, já estava até com aquela ideia de querer ter filhos, né? E daí a gente precisou dar uma estacionada em alguns projetos, em algumas sementes que a gente tinha vontade de fazer. E nós tivemos que parar um pouco para refletir. E nós fomos parar na casa dos meus pais. Eu não sei você, mas se você já morou com sogro, sogra, com pais, depois de casado, eu acho que é um pouco difícil, porque você monta a sua família, você começa a ter os seus costumes dentro do seu lar, e quando você vai para outro lar, você precisa também se adaptar a esse momento. E num primeiro momento dessa outra fase, a gente teve várias dificuldades, mas também a gente teve momentos de muita reflexão e de muitos desafios também, onde a gente colocava aos pés da cruz o que Deus tinha planejado para a gente, porque a gente não conseguia enxergar, mas o que a gente fazia era sempre estar colocando aos pés da cruz, pedindo para Ele dar a orientação, a proteção dele. E nós fomos plantando a nossa semente lá. E num passe de mágica, eu falo que é um passe de mágica porque eu estava andando num shopping aqui em Limeira e do nada surgiu um lugar ali que estava vendendo imóveis na planta. E isso já fazia 1 ano e pouquinho que eu morava com os meus pais. Nós morávamos, né? E encurtando um pouquinho a história, quando a gente foi para esse lugar, a gente viu, a gente foi conhecer, a gente não acreditava que daria certo. E eu lembro que a moça, a corretora que nos atendeu, ela lembra muito a minha tia. Ela fazia cálculos e você faz assim, faz assado, e ela jogava um 0 para cima, um 0 para baixo, e ela fazia de tudo, e eu só ficava olhando os cálculos que ela fazia e falava, não estou entendendo nada. E foi engraçado porque ela chegou num momento que ela passou a risca, sabe quando a gente vai fazer uma soma e a gente passa a risca e soma e deu 0. O 0 significa que dava certo. Tudo que ela organizou, ela planejou, deu o 0 e deu certo. E nós fomos para esse apartamento 2 anos depois, e um apartamento bem maior, um apartamento até melhor, com quintal. E a minha tia também conseguiu comprar a casa dela. Então, assim, eu vejo que essa história, num primeiro momento, a gente semeou lá atrás, teve dificuldades, achando que estava dando certo, e a hora que jogou aquele balde de água fria na parte que os imóveis estavam subindo e a gente não conseguia comprar, a gente falou, nossa, deu tudo errado os nossos planos. E pelo contrário, Deus tinha algo muito melhor para a gente. E que bom, né, que isso aconteceu. E quando eu conto essa história, até me emociona um pouco, é que eu não estou falando sobre o ter, né? Eu falo sobre o semear. Quando você semeia coisas boas, calma. Se você não está colhendo ainda coisas boas, se ainda não está dando certo o que você está plantando, calma, porque realmente a semeadura, ela é real. No texto de Daniel, ele era um jovem que ele orava para Deus 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Ele era um cara que orava de manhã, ele orava à tarde, ele orava à noite, e mesmo assim ele foi atirado à cova dos leões. Então, às vezes a gente acha que não está dando certo, mas calma. Tenha paciência, porque se você está semeando, coisas boas vão acontecer. Pode ser que não seja
na sua geração, pode ser que seja na geração seguinte, mas isso é um fato, que o que você faz aqui, você também passa para outras pessoas, para filhos, para netos. Isso daí é como se fosse um exemplo. E eu quero perguntar para você, o que você tem semeado no ano de 2024? Será que essa sua semeadura 2025 vai ser boa? A sua colheita? Ou a da sua geração, 2026, 2027? Eu falo que a semeadura, ela é real e ela é infalível. Às vezes você acha que não está dando certo, mas com Jesus, se você está semeando com Jesus, pode parecer tudo dando errado, mas com certeza está dando certo. Ele tem planos muito melhores para você. Se você acha que está dando errado, mas se você semeia com Ele, com certeza coisas boas estão por vir na sua vida. E eu quero deixar essa mensagem aqui. O que você semeia hoje, ela gera sementes para outra geração. Amém. Quero convidar você para a gente orar. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que mesmo em meio a tantos problemas, tantos desafios, o Senhor está conosco. Obrigada porque nós sabemos que o que estamos semeando são coisas boas e que alegram os seus olhos. E nós sabemos que se nós semeamos contigo, coisas boas estão por vir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma vez poder falar de Ti a outras pessoas e semear uma plantinha no coração daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Quem pede